Olá! No último vídeo eu comentei que hoje eu iria falar sobre As Parceiras, o romance de 1980 da Lia Luft, essa grande escritora brasileira que nos deixou em 30 de dezembro de 2021. A obra As Parceiras é um romance intimista com forte tom psicológico. Eu li esse livro e também logo depois dele eu li O Quarto Fechado, que eu também vou comentar em outro vídeo. São, na verdade, muito forte o texto, muitas tragédias acontecem e eu vou fazer um relato assim rápido, seria uma pequena resenha do livro. Publicado em 1980, As Parceiras têm como personagem narradora Annelise, uma mulher cuja vida fora marcada por perdas e relações traumáticas. No presente da narrativa, procura compreender sua própria trajetória a partir de suas lembranças e origens. Praticamente isolada no chalé de praia da família, que nós podemos pensar que talvez seja uma praia como se fosse Torres, porque tem pedras, a protagonista apresenta seus dramas familiares e pessoais, a começar pela trajetória da avó Catarina. Em plena inocência de seus 14 anos, fora obrigada a abandonar as bonecas e se casar com um homem bem mais velho, que a perseguia pela casa em busca de sexo. Desta relação surgem 4 mulheres: Beatriz, Sibila, Dora e Norma. As 2 primeiras filhas, principalmente, garantem a continuidade da tragédia familiar. A narrativa, na medida em que é voltada para as angústias existenciais de uma personagem feminina, remete à obra consagrada de Clarice Lispector. Quem são essas filhas de Catarina? Beatriz é extremamente amargurada e religiosa. Ela é apelidada de Tia Beata, principalmente depois que o marido se suicida após apenas 3 semanas de casamento, por não conseguir, dizia-se, cumprir as obrigações de marido. Sibila é a Bila, anã, fruto de uma relação sexual forçada pelo marido de Caterina. Na verdade, Caterina já tinha 40 e poucos anos, ela ficava sempre no sótão, se refugiava, o marido saía, ia para os prostíbulos, e ela ficava no sótão que ela criou como se fosse um espaço para bonecas. Então era todo branco, com perfume de alfazema, e ela lá se refugiava e voltava a ser menina, nas suas bonecas e no seu sótão branco, todo branco. Só que numa dessas voltas, ele vai em casa, e ela já tem 40 anos, e ele agride ela, estupra, e desse relacionamento nasce a Sibila, que ela tem síndrome de Down e é uma anã, e também ela tem muitos problemas psicológicos, né? É uma menina muito doente. Dora é a outra tia da Annelise, filha da Caterina, né? Não quis ter filhos, medo que aparecesse outra Bila ou Sibila, ou outra Catarina, questiona a narradora. Norma é a mãe de Annelise e é descrita como a esquiva. Era uma mãe que era muito apaixonada pelo pai da Annelise, mas tinha 2 filhas e não se ligava muito nas filhas. Ela era muito aérea, assim, muito desligada, e o marido cuidava muito dela, mas eles não tinham muito interesse pelas filhas. As filhas não eram muito cuidadas por eles. A narradora. O início da juventude reservou a Annelise perdas pessoais altamente significativas. Fica órfã aos 14 anos, após os pais morrerem em um acidente aéreo. Pouco antes, já havia perdido sua única amiga, Adélia, que fora seu primeiro amor, numa idade em que as almas interessam muito mais do que os corpos. Desta perda, ela nunca conseguiu se recuperar. A felicidade do casamento com Tiago dura pouco. Aflita por não ter um filho, teme dar continuidade à tradição da família. A avó louca, a tia Anã, os abortos de Catarina, que era a avó, a mãe esquiva, a tia Beata, que depois foi morar num convento. A tia Dora não quis ter filhos, porque ela tinha medo também que podia ter algum filho com problemas psicológicos. Ela casa com o Tiago,
a Annelise, que é a personagem narradora, casa com o Tiago, e ela foi muito feliz nesse casamento, no início desse casamento, e ela diz: por que não morremos num período assim, antes que tudo comece a desmoronar? Então ela foi muito feliz no início do casamento, o relacionamento era muito bom, o Tiago era um marido muito bom, só que ela quer ter filhos. Então ela começa a tentar ter filhos, e como a avó ela teve 4 abortos, e no 4º aborto foi muito triste porque ela já estava com 7 meses de gravidez, ela perdeu o nenê. Então ela começa a se distanciar desse marido e ela não quer mais falar com ele, ela fica muito triste que o objetivo dela era ter filhos. Daí ela fica grávida também aos 40 anos desse filho, e ela tem essa gravidez até o fim. Só que ela descobre que esse filho tem paralisia cerebral e ele morre muito novinho, bebezinho ainda. Então é mais uma tragédia na vida da Annelise. A sua faceta decadente, na verdade, conversávamos tão pouco, já nem sabíamos o que era mais sinistro, palavras ou silêncios. Então, quando ela começou a perder, a ter os abortos, ela se distanciou do marido e eles não tinham mais aquele relacionamento que ela tinha no início do casamento, um relacionamento de apaixonados. O romance alterna o presente pela protagonista com as lembranças do seu passado. Então, no presente, ela quer se separar do Tiago, porque ela viu que o relacionamento de casal, depois que morre o filho, ela não consegue mais ficar casada com ele. E ela vai para esse chalé da praia e relembra todo o passado. Ela tem um cachorro, que é com quem ela conversa, o São Bernardo, que ela chama de Bernardo. Ela sempre faz caminhadas lá para cima do morro. E lá foi da onde caiu a amiga. Foi um desastre, né? Foi uma tragédia quando a amiguinha dela, com 12 anos, caiu do precipício desse morro, que nos remete muito a Torres, assim, parece uma praia como Torres, com muitos rochedos. E também uma parte muito triste é que quando ela vai visitar o cemitério onde está essa amiga Adélia, que caiu do rochedo, ela percebe que não tem mais o cemitério lá, então ela chama um dos zeladores lá e diz: cadê o cemitério? Que eu vim trazer flores para minha amiga. Daí diz que a família da amiga levou os restos mortais para um cemitério na cidade. E daí ela disse que absurdo, né? Não existe mais um cemitério. Eles tiraram todas as lápides do cemitério, assim, e tiraram o cemitério dali, da praia, né, ali perto. Então ela disse: meu Deus, a gente não pode mais nem chorar os mortos. Então essa parte é muito pesada, impactante, porque ela vai chorar a amiga, visitar, levar flores, e não tem mais, o cemitério não tem mais. Eles tiraram o cemitério dali. Então é uma parte bem triste, assim, da história. O texto é estruturado em 7 capítulos. É o tempo que ela fica nesse chalé relembrando o passado. Então, domingo, inicia no domingo, depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, quando termina a narrativa. Remetem a cada um dos dias que a protagonista passa no chalé da praia. As mulheres da família de Annelise, inclusive ela, é claro, de alguma forma mostram-se como parceiras, visto que elas são caracterizadas por existências marcadas pela tragédia. Então é um comentário que fazem em vários textos que eu li, que as parceiras, o título remete também às mulheres da família, ou às irmãs, ou às 2 amigas, ou às parceiras, vida e morte. Então, existem controvérsias pelo título do texto. Eu convido vocês a lerem. É um texto impactante, há muitas tragédias, mas é o estilo da Lia Luft e vale a pena ler. Não deixe de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal.